volta com o programa Opinião. Hoje estão aqui comigo o João Américo, ele que é advogado, também professor, né? E o jornalista Hélio Júnior, ele que também trabalha também é professor, né? Então ambos são professores. Eu comecei nessa área e estou muito satisfeito como professor universitário na área de administração e marketing. É muito interessante, está sendo uma experiência muito boa. Jornalista, né, do blog do Vanguarda, também da Rádio Cultura. Olha, boas notícias para o nosso país. É o que torcemos e esperamos, é claro, né? Economistas veem uma luz no fim do túnel e dizem que o Brasil está fora do fundo do poço. Será? A mudança de governo na presidência do Brasil tem mostrado um saldo positivo na economia brasileira. No entanto, segundo dados de pesquisa, este início de estabilização financeira não se deve apenas à nova administração, mas sim desde o início da atuação do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em 2015, quando iniciou uma série de medidas impopulares, mas que colocavam novamente a economia no rumo. Especialistas afirmam que, mesmo que esta melhoria seja com pouca eficiência, se o presidente interino Michel Temer conseguir aprovar medidas para estancar a sangria nas contas públicas, depois de 2 anos em queda, o curso da nossa economia estará caminhando para o início de uma estabilização, retomando assim ao eixo mais rápido que o esperado. E com isso, bancos brasileiros e estrangeiros já preveem que, se o quadro político não atrapalhar, a tão esperada estabilização poderá ocorrer entre este segundo trimestre e o fim do ano. 2 detalhes eu queria falar sobre isso. Primeiro, se o quadro político não atrapalhar, é brincadeira você ter totalmente imprevisível, né? Você querer sair do buraco e se o quadro político não atrapalhar. E o segundo é que em abril, no mês de abril, pela primeira vez em 2 anos, faltaram carros para entrega. Então isso realmente muda a perspectiva, que os carros estavam encalhados nos pátios. E agora faltou para entrega. Mesmo com férias coletivas, a gente costuma ver isso acontecer. E agora a gente está vendo que realmente pode ser que a coisa ande, né? Se a política não atrapalhar. Eu sou otimista por natureza, né? Quem me conhece sabe. Agora, nessa área do país, infelizmente eu não consigo passar esse otimismo não, sabe? Eu acho que a situação é extremamente complicada, não vejo luz no fim do túnel. Eu acho que essa crise política, ela se mantém. Nós vemos aí o país completamente dividido, sabe? E além dessa falta de otimismo, eu vislumbro momentos difíceis ainda, sabe? Eu não consigo vislumbrar nada de muito positivo na economia, não. Embora a gente saiba que é tudo muito dinâmico, né? E sem falar que é um tema muito difícil, é um ramo muito complicado. Nunca se sabe como é que funciona bem esse negócio de bolsa, de risco país, de dólar. Quando você acha que vai melhorar, piora. Quando você acha que piora, melhora. É um tema realmente muito complicado, mas assim, de forma macro, sabe? E de forma natural, sem muita análise crítica, não me parece nada muito otimista, não. Não sei se João, eu espero que seja até um pouco mais otimista. É otimista, João? O que a história nos ensinou é que, invariavelmente, em todos os momentos da história, nós tivemos fluxos e refluxos, né? Avanços e retrocessos. Em todos os momentos históricos, em todas as sociedades. Se a gente começar a analisar tudo, a gente observa que, às vezes, a sociedade avança muito e depois há um refluxo para que determinadas condutas e posturas para a próxima sociedade, ela se reavalie, se requalifique, né? Analise os seus conceitos. Eu acredito que vai haver eu não tenho um conhecimento técnico e científico para prescrever se daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano vai haver uma mudança do cenário econômico macro, microeconômico, até que ponto as influências dos mercados estrangeiros influenciam aqui, as commodities, que são aqueles preços que são cotados em todo o cenário internacional, até que ponto pode afetar. O que a gente entende é que há uma profunda crise econômica no país, uma profunda crise política, a pauta política e a pauta econômica se confundem, as duas estão em crise, mas eu acredito que vai haver um avanço. Só a forma com que vai ser construído é porque assim, a necessidade de sobrevivência vai fazer que exista um avanço. Agora, prescrever quando esse avanço vai haver, porque já se estabeleceu que algumas medidas devem ser tomadas no sentido de diminuir o gasto público.
Então isso já é uma forma de... Quando se diminui o gasto público, você aumenta a taxa de investimento, você passa uma maior confiabilidade para o mercado, que o governo está nessa seara econômica. Levi foi responsável por algumas medidas impopulares, notadamente o FGTS, a mudança da aquisição de pensão por morte, quando foi em 2014, salvo engano, foi em dezembro de 2014, logo quando Dilma tinha ascendido a sua segunda gestão. Então ele já tinha feito esse chamado ajuste fiscal, que é diminuir as contas públicas, os gastos públicos, né, baixar a receita, só que a pauta política, né, para se manter no poder, às vezes fica sacrificado algumas demandas. Às vezes, para se manter determinado partido ou grupo no poder, eu sacrifico a economia. A economia se torna secundária. Então, uma política de Estado, que seria a economia, ela fica secundária porque eu preciso manter aquele grupo no poder. E veja só, mas algo, só para complementar isso aí. Desemprego acentua o aumento de pedidos de devolução de imóveis. A gente vai ver isso. O sonho de comprar um imóvel, sua própria residência, tem ficado para trás para muitos brasileiros diante do desemprego que tem afetado todo o país. Um dos resultados tem sido o crescente número de cancelamentos de contratos, onde, por vezes, compradores que já quitaram 25% do valor do imóvel, porém, por não ter condições para quitá-lo, os levaram a desistir da compra. Outro problema encontrado é no momento em que a empresa deve realizar a devolução do valor já pago pelo consumidor. Segundo juristas, os consumidores devem procurar os órgãos de defesa para tentar acordos extrajudiciais antes de levar o caso à justiça. E veja que aí o governo Temer já adotou também medidas que mudam a forma de obter moradia com subsídios do governo, que antigamente para uma faixa 1 era praticamente zero, era praticamente ganhava a casa. Né? Faixa 2 já pagava um pouquinho, tinha 17 mil de subsídio em média. Então, agora ele já mudou, porque não existe almoço de graça. Todo mundo tem que pagar. Não existe essa de aposentado de graça, senão o rombo é grande, de casa de graça. Mas você ia falando naquela hora... Não, a verdade é que a gente vinha, né, de um período excepcional, economicamente. Né? A vida de todo mundo melhorou, isso aí é fato, todo mundo teve acesso ao que não teve. Todo mundo passou a andar de avião. Aquele primeiro tema, né, que a gente falou do consumismo, todo mundo se jogou, né? Naquilo ali, a verdade é essa. Todo mundo comprou celular do mais moderno, todo mundo financiou o seu carro. Agora, determinados investimentos a médio e longo prazos, como é o caso, por exemplo, de construção civil, hoje sentem um abalo muito forte. Porque todos esses investimentos foram feitos e iniciados num momento completamente diferente, né? Um projeto de um prédio desse e que está pronto hoje, ele foi pensado há 5, 6 anos, quando na verdade a economia do Brasil estava completamente diferente. A gente viu recentemente essa questão da tocha olímpica e tal, e a mesma coisa é a Copa e a Olimpíada. Elas foram pensadas no momento que o Brasil estava completamente diferente do que está hoje, né? Então, acho que é esse período de adaptação que a gente vai ter que passar. E acho que o brasileiro é otimista, né, por si só, é muito criativo, é um povo muito bom, e eu acho que a gente, apesar das dificuldades, consegue se adaptar. Embora viemos acostumados a um momento de economia muito boa, né? Foi um momento muito bom, realmente. João, eu lhe pergunto o seguinte, você viveu esse momento de euforia, de dinheiro no bolso, querendo gastar à vontade? Você vai responder daqui a pouco, daqui no intervalo. No próximo bloco, o projeto tramita no Senado e propõe que presos terão que arcar com as despesas. Olha, menino, a gente volta já já.